E aqui no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de fazer contato com o Raimundo Bonfim, da Coordenação dos Movimentos Populares e também da Frente Brasil Popular. Claro, a gente vai continuar falando sobre os atos de rua em defesa da democracia e das eleições livres em todo o Brasil. Muito bom dia, Raimundo. É sempre muito bom voltar a falar com você. Como você está? Bom dia, Rafael Garcia. É um prazer enorme falar com você, com seus ouvintes e telespectador. Tudo bem. Esse dia é histórico de luta pela democracia em todo o país. Estamos aqui muito contentes por ter contribuído com essa articulação de todo esse processo. Pois é, daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, aqui em São Paulo, mas também em diversas universidades espalhadas pelo Brasil, a leitura da Carta em Defesa da Democracia. Mas às 5 da tarde, também aqui na cidade de São Paulo, temos um grande ato em defesa das eleições livres em todo o Brasil. Eu queria que você falasse exatamente sobre esses dois momentos. Esse momento que é mais, digamos assim, institucional, né, mais acadêmico, e o movimento do povo nas ruas, que isso também é muito importante. Aliás, eu diria que é fundamental para a gente barrar essas aventuras golpistas de Bolsonaro. Muito bem, Rafael. Eu agradeço muito pela oportunidade, até porque os meios de comunicação, especialmente a grande mídia, tem dado, e devidamente, e é correto, uma ampla cobertura e divulgação do lançamento do manifesto, o que é muito importante, mas tem dado pouca repercussão nestas mobilizações de rua que vão ocorrer hoje por todo o país. É muito importante que todo mundo que está nos acompanhando saiba que, para além do lançamento do manifesto da Carta às Brasileiras e os Brasileiros em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco e com transmissão para outras universidades e centros acadêmicos, hoje, em todas as capitais, no DF e em outras cidades médias, desde as primeiras horas desta manhã até o final da tarde, ocorrerão manifestações de rua, o que é muito importante. Nós estaremos, movimentos populares, estará agora às 10 horas, eu mesmo vou ser um dos que vou falar lá num determinado período, em nome da Central de Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular. Outras lideranças terão também direito à fala no lançamento desse manifesto, mas nós estaremos no Brasil inteiro porque nós achamos muito importante o elemento da rua, o povo mobilizado. Eu diria, Rafael, que é muito importante os manifestos, essa articulação, amplos setores da sociedade civil, que nunca deu uma resposta, pelo menos até desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, a minha avaliação é que nunca teve uma resposta tão contundente, de forma tão unitária, no sentido de dar um basta nessa tentativa de golpe e uma movimentação muito forte da sociedade civil, democrática, dos movimentos sociais, dos movimentos estudantis. Mas a campanha Fora Bolsonaro, que congrega a Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, entidades como a Central de Movimentos Populares, a União Nacional dos Estudantes, o MST, o MTST, a Central Única dos Trabalhadores, a Marcha Mundial de Mulheres, várias entidades do movimento negro, decidiram nesse dia 11, aproveitando que é o dia do estudante, dia do advogado, para retomar as mobilizações de rua, porque nós achamos muito importante essa retomada de mobilização de rua. Rafael, eu diria que hoje começa, de fato, o jogo para valer entre o time da democracia, da vida, da soberania popular, o time do amor e o time da morte, do ódio, da violência política, né? Enfim, do ódio, né? E que hoje começa a partida para valer. Hoje nós faremos 1-0 em todo o Brasil, nesse movimento democrático popular. No dia 18, em Belo Horizonte, terá um grande ato com o ex-presidente Lula, também em defesa da democracia. Nós faremos 2-0. No dia 20 de agosto, no Vale do Anhangabaú, às 10 horas, também é outro momento histórico que milhares de pessoas irão às ruas, no Vale do Anhangabaú. Aí nós já estamos 3-0. Eles vão fazer um gol no 7 de setembro, golpista deles, mas aí o placar já está 3-1, já estará 3-1, e é possível que no dia 10 de setembro a gente faça os 4-1. Agora, para a gente fazer esses 3-1 ou 4-1, a gente precisa ter muita determinação para a gente levar
a manifestação ampla da sociedade civil através desses manifestos, mas também com essa mobilização popular de rua. Pois é, Raimundo, eu quero só fazer uma provocação aqui para você. Você diz que o 7 de setembro pode ser gol para os bolsonaristas, mas eu lembro que também no dia 7 de setembro tem o Grito dos Excluídos, onde os movimentos também voltam às ruas para lembrar a situação de exclusão e que foi agravada durante esse período, desde o governo de Michel Temer, a desigualdade cada vez maior, as pessoas passando cada vez mais necessidade, fome, né, no Brasil, e o Grito dos Excluídos também serve para ser essa manifestação daqueles que são deixados de lado, por exemplo, por essas manifestações bolsonaristas. E mais ainda, eu queria que você reafirmasse a importância das pessoas irem para as ruas, porque uma das estratégias do Bolsonaro é colocar o medo nas pessoas, né? O medo de irem para as ruas, e isso, ir para as ruas, significa a segurança para cada um de nós, sempre lembrando das medidas de segurança, porque também ainda continuamos na pandemia. É preciso sempre levar em consideração todos esses fatores, né, Raimundo? Isso, muito bem, Rafael. Sobre o 7 de setembro, obviamente terá o 7 de setembro, mas nós entendemos, um conjunto de movimentos populares, do campo democrático popular, tem um entendimento de que não é recomendável a gente medir força com o bolsonarismo no 7 de setembro para evitar provocações, né? Enfim. Então, mas terá o 7 de setembro, inclusive a CNP participa da coordenação nacional do Grito dos Excluídos. Aqui em São Paulo será às 9 horas em frente à Catedral da Sé, terá outros gritos dos excluídos espalhados pelo Brasil inteiro, sobretudo coordenado pelas pastorais sociais da igreja. Então faremos, mas não faremos uma medição de força para evitar comparação e possível atos de provocações por parte do bolsonarismo, até porque o bolsonarismo tentará fazer do dia 7 de setembro um dia D para ele, no desespero que eles estão, e para nós não interessa entrar em provocação. Com relação à segunda questão que você coloca, é muito importante o povo na rua, porque o bolsonarismo, né, o fascismo, ele trabalha com o medo, ele trabalha com o autoritarismo, ele trabalha com a violência. E a melhor resposta não é ficarmos em casa, muito pelo contrário, é fazer uma resposta à altura, tanto através dessas articulações, desses manifestos, mas, sobretudo, o povo na rua e com muita gente. Quanto mais gente na rua, tomando todas as precauções, não aceitando as provocações, é que a gente se sentirá mais forte e mais protegido, né? Então, é fundamental. E hoje, e essas manifestações de hoje, de rua, elas são fundamentais porque a defesa, Rafael Garcia, da democracia não pode ser uma defesa abstrata, né? Não há democracia sem emprego, não há democracia com o povo passando fome, com falta de condições de renda, de comida, de acesso à moradia, de acesso à educação, de acesso à cultura. Não há democracia com feminicídio crescente no nosso país, não há democracia com racismo estrutural. Então, a defesa que nós dos movimentos populares fazemos da democracia e, sobretudo, nessas mobilizações, é para fazer esse liame entre a defesa da democracia, mas com os direitos, né, da classe trabalhadora. Então, emprego sim, ditadura não, né? Vida sim, ditadura não. Então, é nesse sentido que nós faremos essas mobilizações de rua em todas as capitais, no DF e em várias cidades, para a gente também levar a pauta da questão do emprego, a denúncia da fome, da carestia, a miséria, porque nós temos a compreensão de que não dá para fazer uma defesa da democracia de forma abstrata, é preciso fazer um link com os direitos da classe trabalhadora. Está conversando com Raimundo Bonfim, que é da coordenação dos movimentos populares da Frente Brasil Popular. E Raimundo, aqui com a gente, chega para essa conversa Thelma Andrade, que é presidenta da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo. Bom dia, Thelma, bem-vinda. Bom dia, companheiros e companheiras. Estamos aí nesse dia histórico para nós, não só para nós, a classe trabalhadora, mas de todos os movimentos sociais e da sociedade. Estamos à frente na luta para que a democracia seja prevalecida no nosso país e nós não mediremos esforços para que isso aconteça. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Pois é, Thelma, a gente conversando aqui com o Raimundo
falando dos movimentos populares, da Frente Brasil Popular, sobre a importância das mobilizações, não só a participação hoje, daqui a pouquinho, lá no Largo de São Francisco, lá na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP, mas também por todo o Brasil, os atos espalhados em defesa da democracia, em defesa das eleições livres em todo o Brasil. E esse também é um movimento que uniu todas as centrais sindicais, não só a Central Única dos Trabalhadores. Eu queria que você falasse sobre a importância das entidades sindicais nesse processo de resistência, de luta contra essas tentativas golpistas de Jair Bolsonaro. Com certeza. Na conjuntura atual, nós não temos espaço para que retrocessos continuem ou permaneçam. Por isso, a unidade da classe trabalhadora. Então, nós, das centrais sindicais aqui do Brasil, sentamos, conversamos, porque em vários momentos das nossas pautas, das nossas conversas, das nossas negociações, representando nossos trabalhadores e trabalhadoras, nós também temos pautas unificadas. E essa, sem dúvida, é uma pauta que unifica a todos mesmo. E essa questão tem a ver, porque nós não queremos mais ditadura e retrocesso, porque isso ficou para trás, né? Não tem que acontecer mais. Olha quanto avanço que nós tivemos e nós não podemos, nesse momento, na atual conjuntura, ter esse tipo de retrocesso. A classe trabalhadora, ela perdeu muito no último período. Foram várias reformas impostas para tirar os seus direitos. Então, todas essas pautas a gente teve junto, né? Então, a solução é mesmo a gente estar unido, irmos para a rua, fazer a defesa, e hoje estamos, né, nesse momento dessa carta tão importante que representa para a sociedade brasileira. E o que isso vai significar daqui para frente. Nós começamos com o movimento, né? Fomos a termos as adesões das pessoas que não é que acataram a ideia, mas que estão juntos nessa luta, que entende que é importante e prevalecer a democracia e que retrocesso e retirar direitos nunca mais. E, sobretudo, nesse processo que nós estamos vivendo, que é o processo pré-eleitoral, né? Que a campanha começa mesmo a partir do dia 16. E a gente vê, por parte dos adversários, eu particularmente vejo isso como uma ameaça, né? Para colocar em xeque a questão da legitimidade dessas eleições. Colocar a questão de urnas eletrônicas, por exemplo, que foi a mesma urna que foi usada no processo passado e que legitimamente, né, segundo os dados, segundo o resultado, elegeu o presidente em questão. Então, nós não vamos admitir isso. Mesmo porque eles tentaram recentemente, né, no continente norte-americano, colocar esse tipo de golpe também, né, e não tiveram êxito. Não é aqui, no nosso país, um país onde tem pessoas, onde nós temos uma consciência cívica de que a democracia tem que prevalecer, que isso vai acontecer. Nós não vamos admitir. A gente está conversando agora aqui no Jornal Brasil Atual com o Raimundo Bonfim, que é da coordenação dos movimentos populares e da Frente Brasil Popular, e com a Thelma Andrade, que é presidenta da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, Raimundo e Thelma. O atual presidente, o Jair Bolsonaro, na sua estratégia, sua tática de morder e assoprar, dessa vez ele está assoprando, dizendo que ele vai participar da posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que ele aceita as regras do jogo, mas a gente sabe que não dá para levar a sério o que o Bolsonaro tem dito sobre esses recuos ou a aceitação das regras democráticas e que, portanto, essas falas do Bolsonaro não significam uma adesão à democracia. E isso significa também a mobilização tanto dos movimentos populares como também dos movimentos sindicais. Começa com você, Raimundo, e a gente termina com a Thelma sobre essas movimentações do Bolsonaro. Muito bem, Rafael, bom dia, companheira Thelma, presidenta da nossa Central Única dos Trabalhadores aqui no estado de São Paulo, central sindical, que nós temos uma grande parceria com a Central de Movimentos Populares e o conjunto de outros movimentos. Rafael, contra o autoritarismo, contra o governo Bolsonaro e o bolsonarismo, não dá para confiar, né? O Bolsonaro faz um movimento de morde e assopra, né?
ele uma hora fala que vai jogar dentro das 4 linhas, outra hora fica exigindo que os outros joguem dentro das 4 linhas, mas o DNA do Bolsonaro é sempre um DNA de um ditador, de um tirano, é um DNA, a vida inteira ele trabalhou com essa possibilidade de golpe, ele falou que a ditadura no Brasil foi branda, porque tinha que metralhar, era 30 mil pessoas, né? Ele, enfim, ele a todo momento ele ataca. Olha a que ponto que a classe trabalhadora e o campo de esquerda dos movimentos populares chegaram de fazer uma defesa dessa democracia, que para nós é muito importante, mas é uma democracia que ainda não conseguiu fazer com que os trabalhadores e as trabalhadoras, o povo de um modo geral, alcançassem os seus direitos. Mas é na democracia que nós temos o direito de se organizar no sindicato, nas ações de moradores, né, ter uma imprensa livre, ter a possibilidade de se organizar, de expressar a sua opinião, o direito de imprensa, o direito de expressão, e o direito de expressão não se confunde com o cometimento de crime. Veja o absurdo da comparação. O Trump nos Estados Unidos, onde a eleição é de papel impresso, aquela lista enorme, ele falou que teve fraude porque a eleição era em papel. E, na época, o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, inclusive, há indício de que ele foi para lá, inclusive, estimular, se articular com o Trump para fazer aquele movimento que ficou conhecido como a invasão do Capitólio, que é equivalente ao nosso Congresso aqui. Veja, lá teve fraude porque era papel, né? E aqui ele fica dizendo, eles ficam com esse discurso de que terá fraude porque é urna eletrônica. Afinal de contas, o que eles querem? No fundo, o objetivo deles é criar uma situação, com essas medidas que eles estão fazendo aí, eles estão a todo custo tentando levar as eleições para o segundo turno, porque no primeiro turno é muito difícil ele questionar, porque tem governadores, candidatos ligados a eles, tem deputados estaduais, federais, senadores ligados a ele. Então, no primeiro turno, fica muito difícil ele fazer um questionamento do resultado da urna eletrônica, que vai valer para todos. Mas no segundo turno, esse é o desespero dele, levar para o segundo turno para que ele possa criar uma situação eminente de derrota. E eu termino, viu, com a expressão que você falou, ex-presidente, eu vou ficar atento na Rádio Brasil Atual no 1º de janeiro de 2023, porque aí sim, Rafael, você pode chamar esse genocida de ex-presidente. É o que a gente torce mesmo, o Raimundo. E Thelma, como é que você avalia, então, essas idas e vindas do Bolsonaro e a importância dos movimentos sindicais também ficarem muito atentos a essa defesa da democracia, das eleições livres no Brasil? Rafael, companheiro Bonfim. Bom, nós, desde a posse do atual presidente, nós estamos sempre atentos a todas as medidas, a todos os passos que ele dá. E a atitude que ele tem nesse momento não é nada diferente do que ele veio conduzindo durante toda a sua gestão. Ele joga muito pensando naquele grupo dele, né, que é um grupo menor, porque ele não pensa na sociedade, ele só pensa naquilo que ele vai tirar o proveito. Então, aquela questão das mentiras que ele conta diariamente, né, que agora ele está querendo dar mais uma disfarçada em cima disso, mas nós no movimento sindical, nós as organizações sociais e todos os parceiros, vamos estar em cima sim, porque como é que ele coloca em risco, em xeque, a questão eleitoral? Só pode ser porque tem medo, né? Isso está claro, cada dia, cada pronunciamento que ele fizer, fica mais claro isso, que está batendo o desespero. Mas a nossa organização não vai permitir que esse retrocesso aconteça aqui no país, porque a nossa visão de país é um país que volte a crescer, é um país onde os direitos dos trabalhadores sejam prevalecidos, onde a valorização seja prevalecida, onde um pai e uma mãe tenha um emprego, tenha renda para poder garantir a sua comida dentro da sua casa, que ela possa ter atividades culturais, para que ela possa ter uma educação de qualidade, uma saúde com qualidade. Então, assim, a ditadura que ele coloca, que teria que ter cifrado o número de vidas que o Bonfim companheiro citou aqui, foi exatamente a mesma coisa que nós sofremos da conjuntura recentemente. E ainda estamos sofrendo,
né? Porque o Covid agora, nesse momento, ele não sai do nosso cenário de observação e acompanhamento. Foram mais de 600 mil vidas cefadas. Então, nós não vamos admitir, a nossa organização vai estar em cima, vamos estar organizando. Ele vai querer e vai anunciar que vai estar presente agora, né, como ele nunca fez questão até então, de estar em vários cenários. Mas a gente vai falar para ele o seguinte, em todos os cenários nós estamos também. E vamos estar lá fazendo a defesa da democracia, fazendo a defesa desse processo eleitoral. Como eu disse aqui, a nossa consciência ela é cívica, né? E é essa defesa que nós vamos fazer, a democracia sempre prevalecendo. Quero agradecer a participação da Thelma Andrade, presidenta da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado de São Paulo, também ao Raimundo Bonfim, da Coordenação dos Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular, suas participações aqui no Jornal Brasil Atual, e lembrar a todas e todos que estão nos acompanhando, tanto pela Rádio Brasil Atual como pela TVT e também pela internet no canal da TVT no YouTube, que já são quase 915 mil adesões à Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, e todos e todas podem participar desse movimento acessando estadodedireitosempre.com, colocar sua assinatura. Vamos chegar a 1 milhão ainda hoje, se tudo der certo. Obrigado, Thelma. Obrigado, Raimundo. Boa manifestação hoje para vocês aqui na cidade de São Paulo e em todo o Brasil, para os movimentos que defendem a democracia, e também hoje no ato, a partir das 10 da manhã, no Largo da Faculdade de Direito de São Francisco, que também terá a transmissão da Rádio Brasil Atual e da TVT e também nas redes sociais aqui da TVT. Muito obrigado a todos e bons atos hoje. Obrigado, Thelma. Obrigado, Rafael. E para aqueles que façam uma convocação aqui, as pessoas também participarem dos atos de rua. Quem precisar ir na sua cidade, na sua capital, é só buscar lá em várias redes sociais, no site cmpbrasil.org, está lá a lista de todas as capitais, o DF, o local, o endereço dos atos, e vamos lá, vamos para o Lago São Francisco e vamos às ruas defender a democracia e os nossos direitos. Obrigada, Rafael. Quero dizer, né, também da importância de todos nós estarmos à frente desses atos hoje que estão acontecendo em todas as capitais, em várias cidades, inclusive aqui no estado de São Paulo, está muito bem organizado pelas centrais sindicais das nossas bases, pela distância que não puderam estar aqui na capital, no Largo agora às 10 horas e depois às 17, que nós vamos também estar fazendo um grande ato na Paulista, porque a solução dos imensos desafios da nossa sociedade brasileira, ela passa necessariamente por esse respeito do resultado das eleições. E nós não vamos medir esforços para que ela aconteça aqui no Brasil, para que seja respeitado o resultado, porque nós acreditamos que esse país, ele tem as devidas condições e a oportunidade de uma mudança em favor da população, essa população que sofre e sofreu nesse último período com a retirada, novamente quero dizer aqui, dos direitos da classe trabalhadora, a carestia que assola as pessoas, a quantidade de pessoas que estão morando na rua. Então, nós precisamos redemocratizar esse país para a gente poder seguir. Quero agradecer aqui, Rafael, a oportunidade. Daqui a pouco a gente está lá, né, Raimundo? No Largo, vamos estar junto. E às 17 horas, quero também convidar a todos e todas aqui que estão na capital, mais próximo da capital, para estarmos todos juntos lá com as nossas bandeiras, com as nossas lutas em favor da sociedade brasileira. Obrigada. Muito bem, agora são 8 horas e 23 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo e já retorna aqui com o Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.